Olha aí o Romário, novamente, passando aí as suas pregações fanatizadas e fundamentadas em falsos ensinamentos. Então eu vou comentar agora um tópico que ele deixou lá no blog dos apóstolos, Apóstolo Primitivo, né? E ele inicia esse tópico dizendo: por que a congregação cristã não configura em seita, nem em o quê? Né? Não diz o que é, né? Depois diz assim: a congregação cristã não é nem uma coisa, nem outra. Sobre o que vem a enquadrar um movimento religioso como seita, o dicionário teológico diz o que segue. Seita, do latim secta, de sequi, seguir, acompanhar, grupo de pessoas que optam por seguir uma doutrina contrária à ortodoxia. Né? Então ele foi pegar aqui essa definição de seita, lá do dicionário teológico. Né? Então vamos ver, inicialmente, o que significa ortodoxia, né? Ortodoxia. O que é ortodoxia? Doutrinas ortodoxas são aquelas doutrinas que foram reconhecidas como verdades fundamentais das Escrituras e praticada ao longo dos séculos pelas comunidades cristãs de todas as épocas, de todos os lugares e de todos os tempos. Né? Então ele diz, o comentário dele, as linhas iniciais são: a congregação cristã no Brasil não é nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, a congregação está dizendo que a congregação cristã no Brasil não é nenhuma seita e nem um movimento religioso contraditório. Que eu penso que é o Mzinho mudo que está lá na abertura do tópico. Então diz: a congregação não é nenhuma coisa nem outra. Sobre o que vem a enquadrar um movimento religioso como seita, o dicionário teológico diz o que segue. Já expliquei lá, já coloquei aí no vídeo o que diz o dicionário teológico a respeito do que é um movimento religioso contraditório ou uma seita. E, infelizmente, eu me sinto na obrigação, né, de contradizer o nosso querido irmão Romário. A congregação cristã no Brasil não é enquadrada como uma seita religiosa ou um movimento contraditório porque pratica o uso do véu, pratica o ósculo santo, porque saúda com a paz de Deus e um montão de coisas mais, tá? Que não são doutrinas. Isso não são doutrinas, são usos e costumes. Usos e costumes. Muito embora a palavra doutrina signifique ensino, você precisa fazer uma diferença entre aquilo que é doutrina fundamental das Escrituras e mandamentos, instruções, orientações, ensinamentos, e até usando a palavra doutrina, entendeu? Que são coisas secundárias. São coisas secundárias. Tá? A congregação se tornou uma seita porque ela abandonou as suas próprias doutrinas, que são as doutrinas fundamentais das Escrituras. E estão expressas lá nos 12 pontos de doutrinas. Leia lá no final do seu inário. Tá? Eles perverteram o primeiro ponto de doutrina, que foi definido como tal em 1927, na primeira convenção da Congregação Cristã no Brasil. Eles perverteram em 1995, primeiro no Estatuto, acrescentando no primeiro ponto de doutrina a palavra contendo, e depois, diante a minha batalha, né, meu questionamento da internet ao longo desses 14 anos, agora em 2013 eles vieram a público admitindo essa adulteração do primeiro ponto de doutrina. Mas eles manteram escondido da Irmandade e enganando a Irmandade
imprimindo os usinários com a redação lá de 1927, imprimindo e distribuindo usinários com a redação de 1927, até agora. Até agora. Agora que estão imprimindo os usinários o primeiro ponto de doutrina com a adulteração que eles já haviam feito no Estatuto de 1995. Muito bem. Assumiram, tomaram vergonha na cara e assumiram essa adulteração, parando de enganar a Irmandade. Porque doutrina é coisa séria. É coisa séria. Então veja, bom, agora também eles se meteram num buraco, enfiaram a cabeça num buraco e eles não têm como sair dele. Porque eles estão na obrigação de nos dizer onde contém a inspiração divina e onde não contém a inspiração divina. É lógico. Por quê? Porque o ponto de doutrina diz que a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Ora, se a Bíblia é guia de fé, pode ser que aquilo que você está lendo lá, está acreditando, não seja inspirado por Deus, seja do homem, seja uma parte que não tem nada inspirado pelo Espírito Santo, e você está acreditando no erro. Então eles têm uma obrigação de nos dizer onde há inspiração divina e onde não há inspiração divina. Também lá está escrito que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de conduta. O que é guia de conduta? É que a Bíblia é aquilo que a Bíblia ensina, é aquilo que você deve praticar. E pode ser que você está praticando alguma coisa porque você leu lá na Bíblia, entendeu? E não tem inspiração divina, seja do homem. E nesse caso você estará laborando no erro, entendeu? Então, com a impressão agora do novinário, então veja, com a distribuição do novinário, onde há o primeiro ponto de doutrina, com a adulteração, com o acréscimo da palavra contendo, primeiro lugar, é o atestado da veracidade das minhas pregações, que eu venho dizendo desde o ano 2000, que estes homens perverteram o primeiro ponto de doutrina e que permaneceram ao longo desses 14 anos enganando a Irmandade, imprimindo e distribuindo os inários com a redação lá de 1927. Entendeu? Então, de cara, já está provado que a congregação é uma seita, um movimento contraditório, tá? E que essa liderança é constituída de falsos profetas. Viu, meu querido Romário? Repito, a congregação cristã no Brasil não é uma seita ou um movimento contraditório. Ela não é qualificada como uma seita ou um movimento contraditório pelas demais igrejas cristãs por causa do uso do véu, por causa da salvação com a paz de Deus, por não praticar o dízimo. Não é por nada destas bobagens, mas porque se desviaram do primeiro ponto de doutrina, que trata da infalibilidade e inerrância das Escrituras, o desvio do segundo ponto de doutrina, que trata da doutrina da Trindade, o desvio do terceiro ponto de doutrina, que trata a pessoa de Jesus como o próprio Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e, sobretudo, o desvio doutrinário do quinto ponto de doutrina, que diz que a salvação só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Então vou dar uma pincelada agora nesse quinto ponto de doutrina, porque estas crenças vigentes, atuais, pregadas pelo ministério, está levando toda a nossa irmandade para o inferno. Entendeu? A salvação é somente pela fé na pessoa de Jesus Cristo.
Quando dizemos na pessoa de Jesus Cristo, estamos dizendo que é a fé no seu ensinamento, registrado nas Escrituras, porque ela é a nossa única e perfeita guia de fé, e naquilo que ele realizou na cruz do Calvário, derramando seu precioso sangue para o perdão dos nossos pecados. É isso que salva, a confiança nisso, na pessoa do Senhor e naquilo que ele fez, naquilo que ele falou e naquilo que ele fez. Não em práticas cristãs, não em práticas cristãs. Você pode ser o mais perfeito praticante das práticas cristãs. Entendeu? Não adulterar, não roubar, não mentir, não fornicar. Você pode ser o mais perfeito na prática dos ensinos cristãos e parar no inferno. Entendeu? Por que você vai parar no inferno abraçado com todas essas suas práticas? Porque a salvação não se realiza por esse caminho. Quando você elege para a sua salvação as práticas cristãs, você está jogando no lixo as palavras e o ensino de Jesus. E também, jogando no lixo aquele sangue que foi derramado para o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. E esse tipo de ensinamento, esse tipo de pregação, o apóstolo Paulo declara que esse é o evangelho maldito. É o evangelho da maldição, porque este evangelho manda as almas para o inferno. Leia aí nas Escrituras. Olha aí o que Paulo está dizendo. Se um de nós, ou mesmo um anjo do céu, vem e vos pregue outro evangelho, diferente deste que nós vos temos anunciado, seja anátema, seja considerado uma anátema. Anátema é uma palavra grega que significa maldição. Maldição. O evangelho que torna inútil o sacrifício do Senhor Jesus, que é o próprio Deus encarnado, torna inútil o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e que desconsidera os seus ensinamentos, esse evangelho veio lá do fundo do inferno, do coração de Satanás. E é isso que esses homens estão pregando nas tribunas. Estes homens não sabem nem o que é o evangelho. Se você tem dúvida, pergunte a eles. Pergunta a qualquer ancião, diácono, cooperador. Peça para ele explicar o que é o evangelho. E ele vai gaguejar. Ou ele vai te dar uma lista de coisas que você não deve praticar e outra lista de coisas que você deve fazer. Mas isso não é o evangelho. Você pode, se você praticar todas estas coisas, você não vai ter a menor chance diante de Deus. Porquanto, se você não der valor às palavras do Senhor registradas nas Escrituras e o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário para a sua salvação, você está irremediavelmente perdido. Olha o que ele fala lá no Evangelho de João. Jesus mesmo dizendo: quem nele crê não é julgado. Olha, nem julgamento há para aquele que crê no Evangelho verdadeiro, que é o sacrifício, as palavras e o sacrifício de Jesus. Mas quem não crê já está condenado.
está debaixo de condenação. O ministério elegeu para a salvação das nossas almas, primeiro, você precisa batizar na congregação. Então isso é um batismo que salva. Mas o batismo não salva ninguém. Você pode batizar milhares de vezes e vai parar no inferno. Tá? Por quê? Primeiro, não é da nossa doutrina isso. Isso não é da nossa doutrina. Se isso fosse da nossa doutrina, o quinto ponto de doutrina diria o seguinte: a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Mas o ponto de doutrina não diz nada disso. Diz que a salvação só se alcança pela fé. Entendeu? Por isso que a congregação se tornou uma seita. Se o batismo fosse necessário, fundamental para a nossa salvação, o Senhor Jesus mostraria isso claramente durante o seu ministério, durante a sua pregação. Ele, por exemplo, dizia, vou citar um verso só, são dezenas deles, 6,47 de João. Ele fala assim, ó, na verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Se o batismo fosse fundamental para a nossa salvação, ele diria, aquele que crê em mim e batiza tem a vida eterna. Mas ele não fala de batismo. Ele não fala de batismo. Não confere com o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para a mulher, com fluxo de sangue. A mulher disse, ele perguntou, alguém me tocou. Os discípulos disseram, a multidão te aperta. Como você diz, alguém me tocou? Ele falou, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E a mulher com fluxo de sangue, já há 14 anos, sentindo-se descoberta, temerosa, ela falou, fui eu, Senhor. Numa voz humilde e suplicante. E ele falou, ser curada desse teu mal. Depois ele disse, a tua fé te salvou. A maioria dos pregadores da salvação por meio de boas obras eles dizem, salvou da doença dela. Então essa turma está dizendo que o Jesus não sabia o significado das palavras. Se fosse realmente a cura da enfermidade, Jesus teria dito, a tua fé te curou. Como ele falou isso para muita gente, e aparece isso no Novo Testamento. Não, mas ele disse outra coisa, ele disse, a tua fé te salvou o que? A tua alma. Falou para o cego diz lá, ele perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? O Senhor Jesus, o cego respondeu, Senhor, que eu veja. Jesus disse, vê. A tua fé te salvou. Falou da mesma maneira para um dos leprosos, que voltou para agradecer a sua cura. Falou isso para Zaqueu e toda a sua família. E falou lá para o ladrão da cruz. E tem outras passagens mais que ele fala assim, a salvação. Se fosse necessário o batismo, ele não diria a sua fé te salvou, usando o verbo salvar no pretérito passado. A tua fé te salvou. Ele diz, a tua fé te salvar. E diria para Pedro, Pedrão, dá um jeito de batizar esse aí, porque senão sem esse batismo ele não vai se salvar. Entendeu? Tem nada a ver com batismo. Mas aí eles estão pregando isso. Se você perguntar para qualquer irmão da congregação se ele está salvo, ele vai dizer, estou. Se eu for firme e fiel, vou ser salvo. Por quê? Porque eu batizei. Não é porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário para os pecados, perdão dos pecados dele.
É porque ele batizou. Entendeu a diferença? E para por aí, não. Você precisa pertencer à Congregação Cristã do Brasil, porque as outras todas são seitas. Não praticam o cristianismo. Só a congregação é que salva. Você precisa ser um membro da Congregação Cristã do Brasil. Bom, mas então como é que faz com o pessoal os crentes que existiram na face da Terra antes de 1910? E esse negócio de batizar para se salvar não é nem do ensinamento dos primitivos irmãos. Franciscão, ele dá testemunho que ele era uma alma salva 12 anos antes do seu batismo. O questionamento dele não era a respeito da salvação da alma dele. O questionamento dele foi apenas quanto ao ritual, que era por meio da imersão. Ele havia sido batizado por aspersão, com a aguinha na cabeça. Então veja, o próprio fundador da congregação está dizendo que ele era uma alma salva 12 anos antes do seu batismo por imersão. Ele diz que a esposa dele fora salva no mínimo 11 anos antes do seu batismo por imersão. Ele fala que o batizador dele, o Giuseppe Beretta, era uma alma salva 5 anos antes do seu batismo por imersão. Então isso é invenção desses camaradas aí. É invenção dessa gente desviada das doutrinas ortodoxas, das escrituras sagradas e das próprias doutrinas da congregação. Então, a manifestação, a admissão da adulteração praticada no ponto de doutrina, imprimindo o inário, agora o último inário, com a redação, com a palavra contendo, isso é um atestado da veracidade das minhas palavras. Tá? E o desvio da congregação, da ortodoxia do cristianismo, já começa por aí, na adulteração do nosso primeiro ponto de doutrina. Entendeu? De cara. Nós vamos comentar outras coisas mais aí para frente. Entendeu? Por enquanto, vão mostrando já o desvio doutrinário da congregação no que se refere ao primeiro ponto de doutrina.